Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos resolver esse exercício aqui de física? Vamos lá. Uma caixa de 20 kg foi solta no topo de uma rampa com coeficiente de atrito de 0,25, atrito cinético. Após a caixa deslocar por 2 metros na rampa, o trabalho realizado pelas forças agindo na caixa é D. Então, qual que é o trabalho total que agiu na caixa durante esse deslocamento de 2 metros, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular qual que é a força resultante que está agindo sobre o bloco, multiplicar por 2, que eu trabalho como a força resultante vai na direção do deslocamento, né? Então, a gente precisa multiplicar pelo cosseno, porque o ângulo entre a força resultante e o deslocamento seria zero, e cosseno de zero é 1. Então é só pegar a força resultante, multiplicar pelo deslocamento 2 e eu tenho o trabalho. Para considerar 9,8 metros por segundo quadrado, o G, a aceleração da gravidade, e ele pede para considerar o seno de 60 0,87 e o cosseno de 60 meio, apesar que aqui na resposta ele não considera esses valores, né? Aqui é uma aproximação, seno de 60 0,87 é uma aproximação apenas do seno, né? Que o seno seria de 60 seria 0,866, tá? É só uma aproximação, ele fala para arredondar na segunda casa decimal, mas pelos valores que ele deu aqui, ele arredondou uma quantidade maior de casas decimais, provavelmente foi feito numa calculadora, tá? Vamos fazer aqui a conta? Então é o seguinte, ó, eu tenho um esqueminha aqui, ó, vou fazer um esqueminha de força. O que está agindo no bloco, tá? Tem a força peso, tudo bem? Aqui tem a força peso. E aí a gente tem aqui na força peso, a gente vai decompor em duas, no PY e no PX, tá? O PY é o que vai puxar o bloco aqui, apertar o bloco contra o solo. Consequentemente, o solo vai devolver uma normal, tá? E esse PX é o que vai trazer o bloco aqui para descer para baixo, ok? Para descer nessa rampa. É o seguinte, como tem uma normal, como tem o atrito, e eu tenho uma tendência de movimento aqui para descida, a força de atrito vai estar aqui para cima contra o movimento, tudo bem? Vamos começar calculando. Como que a gente calcula o PX e o PY, tá? O PX e o PY a gente vai calcular como? É o peso, no caso do PX, vezes o seno do ângulo, que é o seno de 60, tá? E o PY é o peso vezes o cosseno de 60. Na aula a gente viu por que no caso aqui que a gente vai decompor a força-peso, no caso de plano inclinado, o PX vai com seno e o PY vai com cosseno, tá? Lá na aula tá explicado. PX aqui vai ser o peso. Qual que é o peso? A massa é 20 kg, né? Então vamos calcular o peso. Se a massa é 20 kg, o peso é massa vezes gravidade, então o peso é 20 vezes 9,8. O peso vai ser 20 vezes 9,8, 196. 196. Então vai ser aqui 196 vezes o seno de 60. Eu vou deixar o seno de 60 e vou calcular na calculadora, tá? Eu não vou calcular por esses valores que eles deram, esses valores arredondados que eles deram, tá? Eu vou calcular na calculadora, que aí a gente vai chegar na resposta que está aqui. Depois eu faço a conta, só mostro para vocês como que é a conta usando o valor que foi dado aqui no exercício para ver que vai dar um pouquinho diferente, tá? E o PY é o peso, que é 196 vezes o cosseno de 60, tá? Então vamos lá, o PX, vou fazer na calculadora. Seno de 60 vezes 196 dá 169,74 newtons. E o PY vai ser... Aí o PY, o cosseno de 60 é meio, né? Então vai ser só dividir por 2. 160 vezes o cosseno... 196, desculpa, vezes o cosseno de 60 vai ser o 98, que seria a mesma coisa, dividir por 2. 98 newtons, tá? É o seguinte, como o PY é 98 newtons, a gente tem que a normal também vai ser 98y, tá? Por quê? Porque o módulo da normal vai ser igual ao módulo do PY, porque a normal está devolvendo justamente o PY, tá? Então a normal vai ser 98 newtons. Lembrando que quando eu estou escrevendo assim sem a setinha, assim, eu estou pensando no módulo, tá? Normal, ou no caso do normal, né? É bom fazer isso para não confundir com newtons, tá?
mas seria 98 newtons o módulo da normal, tá? A força de atrito, por sua vez, como que a gente calcula a força de atrito? A força de atrito, por sua vez, vai ser o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. O coeficiente de atrito cinético é 0,25, a normal é 98. Então, a força de atrito vai ser 98 dividido por 4, né? Que é a mesma coisa que multiplicar por 0,25, 24,5. Então, a força de atrito é 24,5 newtons, tudo bem? E aqui a gente tem o Px, beleza. Então, olha só, o que a gente tem? Ó? O peso, a gente já decompôs, o peso não vai entrar na conta porque a gente decompôs já em Px e Py. O Py e o Px e o normal estão se anulando, ok? Qual que vai ser a força resultante? A força resultante, então, vai ser o quê? Vai ser o Px menos a força de atrito. Vou pensar no módulo só, por isso que eu não estou colocando a setinha em cima, tá? A força resultante vai ser o Px, que é 169,74, menos a força de atrito, que é 24,5. Então, o módulo da força resultante vai ser 169,74 menos 24,5 dá 145,24. Agora eu vou calcular a normal, que eu sei a força resultante. A normal não, desculpa, o trabalho. O trabalho vai ser a força resultante vezes o deslocamento. A força resultante 145,24, deslocamento de 2 metros. Eu vou ter o trabalho aí, vezes 2, de 290,48. 290,48 joules, né? Que está certo, joules, 290,48. Essa é a resposta. 290,48. Mas perceba o que eu fiz aqui, ó. Principalmente nesse daqui do Px, tá? Utilizando o seno de 60 da calculadora, porque o seno de 60 da calculadora dá 0,8660254,038, tá? Foi só uma aproximação. E se, vamos falar, eu fosse fazer a conta, eita, vou colocar aqui. Aí você, aluno, vou colocar e se? E se você usou o seno de 60 como 0,87, como o exercício pediu? O que você vai mudar? Vai mudar que o seu Px vai mudar. Como que vai ser o seu Px? Seria 196 vezes 0,87, tá? Então, aqui, ó, seria 196 vezes o 160, que é 0,87. O Px seria 170,52, que mudaria um pouquinho, né? A força resultante também mudaria. Por quê? Porque aqui, em vez de ser 169, seria 170,52. Quanto que é 170,52 menos 24,5? Seria 146,02. E o trabalho também mudaria, né? Porque em vez de ser 145,24 vezes 2, seria 146, né? 146,02 vezes os 2 metros de distância percorrida daria 292,04. Joules, né? Eu considero que seria essa resposta a certa para estar aqui para a alternativa, já que foi pedido para usar os 160 como 0,87. Então, acho que deveria estar 292,04, né? Se não tivesse isso, aí beleza, né? Poderia dar o 290,48. Lembrando que as duas respostas estão corretas, né? Aqui a gente usou um arredondamento de 2 casas decimal no seno, e aqui a gente usou um arredondamento maior, que foi o arredondamento de todas as casas que minha calculadora oferece, tá? Mas aqui os dois estão certos, nenhum dos dois está errado, tá? Só a diferença é no arredondamento. Aqui tem um arredondamento de 2 casas, aqui tem um erro de arredondamento com mais casas. Mas o erro de arredondamento a gente sempre vai ter, ok? Erro de arredondamento tem nos dois. A diferença é que tem um erro menor aqui, tá? Mas não que esse daqui está certo. Teoricamente, os dois estão corretos, tá? Mas a resposta do exercício seria 290,48, mas lembrando que eu não usei o seno que foi dado no exercício, tá? Eu usei o seno da calculadora que tem mais casas decimais de arredondamento, arredondando, tá bom? Ficamos por aqui, abraços e bons estudos a todos.